pessoal, vamos fazer mais um exemplo agora, um pouco mais prático. O exemplo que a gente vai fazer é o da deflexão de feixe de elétrons. Suponha o seguinte, que eu tenho uma placa carregada com uma carga negativa, uma densidade sigma de carga aqui que é negativa. E nessa região da placa, uma placa bem grande, certo? Entre um elétron. Eu jogo um elétron contra essa placa com uma velocidade inicial V0. Beleza? Então o que vai acontecer? Aí eu quero agora descrever o movimento desse elétron sobre essa placa. Como é que a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai decompor o movimento do elétron em duas dimensões. Porque é o seguinte, o campo elétrico, como a gente já viu no exemplo anterior, ele é perpendicular nessa placa. Além disso, ele é constante independente do ponto aqui que eu pego. A gente já fez esse cálculo, beleza. E aí a gente vai fazer a decomposição desse elétron. Bom, por quê? A gente sempre pode decompor o movimento em duas dimensões. Num eixo X aqui e aqui no eixo Y. Ao longo do eixo X, o que acontece com o elétron? Ele entra com uma velocidade V0. Porém, não existe nenhuma força atuando sobre o elétron em X. Lembre que o E ele é perpendicular à placa, então ele só faz força na direção Y. Na direção X ele não atua, beleza? Então em X é como se o elétron estivesse livre. Bom, ele está na ausência de forças resultantes em X. Então, em X, certo? A posição do elétron ele vai ser dada pela equação que a gente já conhece, que é a equação para movimento retilíneo uniforme. E vamos supor assim, sem perda de generalidade, que ele comece aqui numa posição 0. Aqui eu determino como se fosse um 0, beleza? Agora em Y, aí que está a questão, em Y. Em Y, eu tenho uma força, quando ele entra nessa placa, ele entra numa região de campo elétrico. E a gente já viu o seguinte, que força é igual a carga de prova vezes o campo elétrico. A carga de prova, no caso, é o valor da carga de um elétron. Vou colocar ele como um exímio. A força atuando sobre o elétron é o valor da carga dele vezes esse campo elétrico, beleza? Só que vamos desprezar que a gente esteja num campo gravitacional e não está sobre forças gravitacionais e tudo mais. A gente então sobre esse elétron eu tenho uma única força atuando, que é essa aqui. Então somatório de força em Y é igual a E no campo elétrico. Porém, eu sei que pela segunda lei de Newton, isso deve ser igual a massa vezes uma função aceleração, beleza? Só que lembra, a gente já fez o cálculo. O campo elétrico ele é constante independente da posição que eu pegue. Ele sempre é o mesmo valor. Então isso é constante. Então logo esse lado tem que ser constante. A aceleração então, a massa é constante, a aceleração deve ser constante. Então aqui eu descubro que a aceleração é E T sobre a massa. Aí, beleza. Então além agora, para a gente facilitar aqui, eu sei o seguinte,
Para uma aceleração constante, eu vou dizer que esse movimento é uniformemente variado. E aí a gente já vai ter também uma equaçãozinha para um movimento uniformemente variado. Bom, inicialmente em y não tem uma velocidade na direção y, então a velocidade y é zero. Por isso a equação das posições em y ela fica basicamente 1 meio de AT ao quadrado, né? Supondo que esse aqui seja o meu referencial zero também em y, né? Então eu posso ter dessa seguinte forma. E aqui eu pego e substituo essa parte aqui. Então y de t é igual a, substituindo que a aceleração é constante, o valor dela. Certo? Beleza? Além disso, eu tenho que o tempo, eu posso isolar nessa equação o mesmo tempo, e o tempo ele vai ser igual a x, a posição x, dividido por v0. E substituir aqui. Então eu tenho agora que y de t, agora não y, mas em função de t, e y é 1 meio de E carga do elétron dividido vezes o campo dividido, o módulo do campo dividido por m, x ao quadrado sobre v0 ao quadrado. Bom, isso aqui é o que a gente vai ter. O que acontece? A gente já fez o cálculo do campo no exemplo passado. E o campo é 1 sobre ε0 sigma sobre 2. Então eu vou substituir aqui ainda. Continuando aqui. Então y é igual a 1 sobre 2 com 1 sobre 2 dá 1 sobre 4. Certo? A carga de um elétron vezes o campo, o campo a gente está substituindo, vai dar sigma sobre ε0. Sigma sobre ε0, certo? Vezes m, x ao quadrado sobre velocidade inicial ao quadrado. Bom, e aí eu chego nessa equação aqui. E essa equação aqui, se eu escrevo y em função de x, esse valor aqui é tudo um valor constante, certo? Essa equação aqui a gente já sabe que tipo de equação ela é. É uma equação de parábola, ou seja, o que eu fiz foi descobrir a trajetória do E quando entrar nessa região de campo elétrico. Ela vai descrever uma parábola, certo? Além disso, eu posso tirar mais informações dessa equação. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou passar todo mundo, o ε0 para cá, o m, bom, e vou passar também o v0, o v0 está multiplicando, a carga do elétron fica aqui, certo? Isso é igual a sigma. Vou dar uma ajeitada.
é uma forma também de... Porque esse valor eu conheço a massa do elétron, eu vou conhecer a velocidade que eu joguei o elétron e eu conheço a carga do elétron. Então, para descobrir, e o sigma é o que? É a densidade de carga dessa placa, densidade superficial. Se eu pegar uma placa que só tem em 2 dimensões, então eu posso descobrir minha densidade de carga superficial dessa placa, se ela for distribuída de uma forma homogênea, basicamente fazendo o que? Pegando um instante, certo? Ele vai descrever uma parábola, né? Pegando o valor de y e dividindo pela distância ao quadrado. Então eu vou ter um certo valor de y aqui, vou colocar um y' e um x', certo? Nesse ponto aqui. Se eu pegar y' dividido por x' ao quadrado, certo? Vai dar 2 valores. Isso aqui é uma constante que eu sei o valor dela, eu sei cada valorzinho disso aqui. Multiplicar por essa razão aqui, eu descubro a densidade superficial de carga.